Você já se perguntou como o sonho de uma família de classe média em um subúrbio distante pode literalmente quebrar os maiores bancos do planeta? O que acontece quando o sistema que deveria proteger o seu dinheiro decide que a matemática básica não importa mais? Nos próximos minutos, vamos abrir a caixa preta de 2008. Você vai entender por que o mundo entrou em colapso e como os sinais estavam escondidos bem na nossa frente. De casas que ninguém podia pagar a papéis que não valiam nada, entenda agora o maior erro de cálculo da nossa era. Para entender o desastre, precisamos olhar para o início dos anos 2000. O cenário era de euforia. Os juros estavam baixos, o que significa que pegar dinheiro emprestado era muito barato. Para quem planeja o futuro ou cuida de empresas, esse é o cenário dos sonhos: liquidez. O dinheiro fluía como água. O foco de tudo era o mercado imobiliário. Criou-se uma crença quase religiosa de que o preço das casas nunca cairia. Comprar uma casa não era mais apenas ter um teto, era visto como o melhor investimento do mundo. Mas para manter essa máquina girando, os bancos precisavam de mais pessoas pegando empréstimos. E os compradores considerados seguros, aqueles com bons salários e histórico de pagamento impecável, já tinham acabado. Foi aqui que o sistema criou uma solução que parecia perfeita, mas que escondia um veneno silencioso. Eles decidiram emprestar para quem não tinha garantia nenhuma de pagamento. O nome disso é subprime, e é aqui que a base do prédio começa a rachar. O termo subprime pode parecer complexo, mas a ideia por trás dele é simples. São empréstimos de alto risco. Imagine emprestar uma quantia alta para alguém que não tem emprego fixo ou um histórico de bom pagador. Normalmente, qualquer analista diria que o risco é alto demais, mas os bancos criaram um truque para esconder esse perigo. Eles utilizavam um processo chamado securitização. Eles pegavam milhares desses empréstimos arriscados, misturavam com alguns poucos empréstimos bons e empacotavam tudo em um novo produto financeiro, como se fosse uma caixa fechada. Pense nisso como um liquidificador. Se você misturar frutas estragadas com algumas frutas boas e fizer um suco, pode ser difícil perceber o gosto ruim logo de cara. Eles vendiam esse suco para investidores do mundo todo como se fosse um produto de elite. Mas como investidores experientes aceitaram comprar isso? A resposta está nas agências de classificação de risco. Essas empresas deveriam ser os juízes do mercado, avaliando o que é seguro e o que não é. Elas olhavam para esses pacotes de dívidas e, por causa da complexidade dos cálculos, davam a nota máxima, 3 As. Esse selo dizia ao mundo que aquele investimento era tão seguro quanto o ouro ou títulos do governo. Com esse carimbo de confiança, o mundo inteiro comprou a ideia. Fundos que cuidam da aposentadoria de professores, prefeituras e bancos em outros continentes encheram seus cofres com esses pacotes, sem saber que, por dentro, eles eram feitos de promessas que nunca seriam cumpridas. Enquanto o mundo celebrava, o teto começou a vazar. Em 2007, a realidade bateu a porta. Os juros começaram a subir e aquelas pessoas que pegaram os empréstimos subprime, que já viviam no limite, não conseguiram mais pagar as parcelas. Milhares de casas foram devolvidas aos bancos. E lembra que todos diziam que o preço das casas nunca caía? Pois é, eles caíram, e caíram rápido. De repente, aquelas caixas mágicas que todos compraram não valiam nada. O pânico começou a se espalhar, porque ninguém sabia exatamente quem estava com o prejuízo na mão. Quando o medo domina o mercado, acontece o pior cenário possível. O crédito para de circular. Os bancos pararam de emprestar dinheiro até uns para os outros, com medo de que o vizinho estivesse quebrado. O sangue da economia parou de circular. Mas o golpe final ainda estava por vir, e ele tinha um nome que faria o mundo inteiro prender a respiração: Lehman Brothers. Em setembro de 2008, este gigante, um banco que sobreviveu a guerras mundiais e crises centenárias, declarou falência. Foi o sinal definitivo de que ninguém estava seguro. O pânico foi global e instantâneo. Bolsas de valores ao redor do mundo derreteram em questão de dias. Trilhões de dólares simplesmente evaporaram do sistema.
O impacto não ficou restrito aos escritórios de luxo em Nova York. Pessoas comuns perderam seus empregos, suas economias de uma vida inteira e, em muitos casos, suas próprias casas. O sistema quase parou totalmente. O governo americano teve que intervir com quantias astronômicas de dinheiro público para evitar que o mundo voltasse a uma era de trevas financeira. Foi o maior resgate da história da humanidade. A crise de 2008 não foi um acidente fortuito. Foi o resultado de uma estrutura que ignorou o risco real em troca de lucros rápidos e fáceis. Ela mudou permanentemente a forma como confiamos nas instituições e deu origem a novas tecnologias, como as moedas digitais, que surgiram justamente como uma busca por alternativas a esse sistema centralizado. Entender como essas engrenagens funcionam é a única forma de perceber quando elas começam a ranger novamente. O mercado funciona em ciclos e a história costuma se repetir, apenas mudando os nomes dos personagens e dos produtos. Se você quer estar um passo à frente e entender a lógica por trás dos grandes eventos que movem o dinheiro e os negócios, inscreva-se aqui. O conhecimento é a única proteção real que você pode ter. Esteja preparado para o que vem a seguir. Até a próxima análise.